Oi, gente, tudo bom? Então, hoje eu venho trazer mais um vídeo para vocês e hoje eu venho falar um pouco sobre a minha adoção. Para quem não me conhece, né, eu fui adotada com 4 anos de idade e hoje eu estou com os meus pais e tudo. E a minha adoção foi o seguinte, assim, a minha mãe, na verdade, ela nunca cuidou muito de mim, né, desde quando nasceu. Então, eu fui criada até os 2 anos pela minha avó, que hoje morreu já. Eu era xodó dela. Nossa, ela fazia tudo pra mim. Só que assim, até os meus 2 anos, ela tava bem e tudo. Depois dos meus 2 anos, ela ficou paraplégica. Eu nem lembro por quê. Eu era muito pequenininha ainda. Então ela ficou paraplégica e não conseguia cuidar de mim. Então eu fui rolando em casa em casa. Eu ficava um pouco numa casa, um pouco em outra, um pouco em outra, um pouco em outra. E eu nunca tive um lar, entendeu? Aí até que chegou. No dia que eu fiz 4 anos de idade, eu fui pra uma igreja, que hoje é a igreja dos meus tios, né? Eram já a igreja deles, só que, né, eu ainda não era parente deles. Então tava o meu tio Luciano, e a gente começou a conversar e tudo. Como era meu aniversário, ele me deu R$ 2. E eu nunca esqueci. E ele falou que ia orar por mim. E falou pra mim pedir alguma coisa pra Deus, que Deus ia me dar. E eu pedi um pai e uma mãe que me amasse e que me desse carinho. Então, ele me filmou, tirou várias fotos comigo. Se eu conseguir alguma foto, né, eu vou ver se eu tenho ainda. Eu tento colocar aqui pra vocês. E assim, ele me filmou e desculpa. E ele pensou, né, e falou, ó, ela podia ser pro Revê e pra Ivete. Os meus pais sempre puderam ter filhos, mas eles nunca conseguiram, fizeram exames, os dois estavam bem, mas os dois nunca conseguiram ter filhos. Então, o meu tio veio me mostrar pra eles. E minha mãe não me quis, porque ela tinha medo da minha outra mãe incomodar e tudo. E meu pai sempre me quis, meu pai me queria, me queria, me queria. Então, eles ficaram pensando e tudo. E um dia minha mãe fez uma oração e disse: Deus. Acho que ela disse que se for da vontade dele trazer eu pra cá, eu não lembro muito bem. E eu sei que nesse tempo eu fui pra casa de um casal lá em Xangri-Lá. E esse casal gostou muito de mim. E esse cara, ele quis ficar comigo, né? E desde então, aí minha mãe e meu pai quiseram mudar de ideia e pediram pra ficar comigo. E ele não quis dar. Ele disse, não, ela vai ficar comigo, ela vai ficar comigo. Só que ele disse que eu me enchi de alergia e eu não conseguia comer nada, que eu ficava com muita alergia. E eu tinha muito, vamos dizer, alergia de tudo, eu não podia comer nada, que eu ficava com alergia. Então até que chegou um dia que eles, né, falaram que ia me devolver, vamos dizer. E então meus pais foram me pegar, na verdade foram os meus tios que vieram me pegar, na verdade lá em Xangri-Lá. E eu me despedi, acho que da minha mãe, e vim pra cá. Só que eu não sabia que eu ia vir pra esse casal. Eu achei que eu ia ficar com os meus tios. E eles tinham mercado na época. E eu amei o filho dele, né? Os filhos deles, a Lu e o Lucas. Porque o Lucas tava com salgadinho e os dois me mimavam e tudo. Eu era muito espoleta, então eu gostei muito dos dois, né? Só que a Lu era mais quietinha, então eu e o Lucas a gente fazia, né, alvoroço dentro de casa. Então, assim,
Então, eu cheguei nos meus tios e tudo, e no carro, quando a gente tava vindo pra Torres, eu perguntei pros meus tios, eu falei, tio, pode chamar de pai? E os meus tios disseram que eu não ia ficar com eles. Então, eu dormi lá e tudo mais. No outro dia, os meus pais foram lá na casa deles, né, na casa dos meus tios, e me viram e eu conversei com eles e tudo, porque eu desde pequena já conversava de tudo, 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 tudo. Eu era muito independente, né? Tinha horas até que minha mãe não... A minha mãe falava, ela não tem a idade, ela me tratava como se eu tivesse, como se eu fosse mais velha, porque eu respondia tudo, eu falava tudo, isso com 4 anos. E aí, o meu pai falou, acho que eu não lembro muito bem, eu sei que ele me comprou. Ele disse, fica comigo, não sei o que, e me deu R$ 200. E aí eu fiquei com ele. Eu era bem interesseira, né? Mal sabia que era dinheiro. E aí a gente foi pra praia, minha mãe comprou um conjuntinho pra mim. Eu tenho até hoje a calça que eu vim pra cá. Até hoje. Eu tenho guardada ela. Depois eu vou tentar mostrar pra vocês. Se eu tiver ela aqui. Na verdade, eu acho que ela tá guardada, vamos ver. E aí, desde então, eu fiquei com os meus pais. Mas, assim, a minha adaptação com eles. Uma parte foi boa e outra parte não foi boa. Por quê? Assim, na verdade, desde o primeiro dia eu já chamei minha mãe de mãe. Eu pedi pra ela pra chamar ela de mãe. E ela deixou. E o meu pai demorou um pouquinho. Mas eu sou muito apegada aos dois. E outra. Só que assim, eu era uma pessoa de responder muito. Eu era muito respondona, fazia caras e bocas, muito debochada, eu sempre fui. Hoje eu tô bem melhor, perto de antes. Então, eu respondia e eu não tava nem aí pra nada. Então, até que um dia minha mãe olhou pra mim e disse, se tu quer fazer da nossa vida um inferno, tu pode fazer, só que tu vai ficar comigo e não sei o quê. E eu sei que depois daquele dia eu continuei ficando com eles. Até que chegou o meu momento de rebeldia. Que aí aconteceu umas coisas na minha família, que eu não obedecia mais ninguém. E eu saía pra festa e eu aprontava e eu saía. E toda noite eu tava fora e tudo mais. E deixava meu pai preocupado, meu pai ficava ruim, óbvio, né? Todo pai quer o bem dessa filha. Até que, então, eu conheci o Vini e tudo mais. E aí hoje eu tenho as meninas, engravidei muito cedo. E muita gente me pergunta se eu tenho contato com a minha mãe. É assim, eu conheço ela, eu tenho ela até no meu WhatsApp, tudo. No meu momento de rebeldia, eu voltei pra casa dela. Eu quis ficar lá, mas então, assim, aconteceu umas coisas, eu quis ficar lá, mas acabei não ficando. Voltei. Eu tenho contato com os meus irmãos, só que eu e ela não somos muito apegadas, ela não conhece a Raquel, tudo mais, e a gente não conversa, a gente não é de conversar. Eu sei quem ela é. O meu pai, eu não conheço. Muita gente fala que ele é o fulano e tudo, então eu até tenho uma irmã e eu e ela, a gente conversa e tudo mais, só que eu não conheço ele. Também nem faço muita questão de conhecer. Mas eu tenho contato com os meus pais, sim. Com minha mãe, na verdade, sim. Só que, na verdade, eu nem chamo ela de mãe. Pra mim, eu tenho a minha mãe como a Ivete e o Revê. Mas eu respeito ela e tudo mais. E amo os meus irmãos, né? Eles são os meus xodós. E eu não vou entrar muito em detalhe nisso, porque eu acabo, como eu disse, eu sempre explicaria tudo pra vocês, tudo certinho. Só que tem coisas que eu acho que é demais e eu prefiro não falar pra não deixar outras pessoas tristes, né?
Então essa é um pouquinho da minha história. A Raquel aqui, ó, tá no carrinho, acordou, vai querer a mãe, né? Então, assim, esse é um pouquinho da minha história. Tenho muito mais ainda a falar. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos sobre, né, sobre esse conteúdo, vocês me dizem. Pretendo fazer agora mais conteúdos, quero fazer covers, né, quero cantar, quero trazer mais vlogs, né, da madrugada das meninas, então, tipo, não tem muito o que falar da madrugada das meninas, né, porque Raquel dorme a noite toda, vamos dizer, da 1 às 6, então, dorme quase a noite toda, mas eu posso mostrar a rotina da noite, se vocês quiserem. Rotina também de dia, mais delas, né? Porque aquele dia eu trouxe mais minha. E eu vou trazer mais conteúdo pra vocês, podem ter certeza. Eu andei meio sumidinha ontem, porque eu tive que fazer o exame da Raquel. O exame de refluxo. E aí, por isso que eu tava sumidinha, eu não consegui gravar. Por quê? Porque eu gosto de gravar os vídeos tudo no dia. Eu sei que não é tão certo, mas eu gosto, é uma coisa minha. Mas vocês me dizem, se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo com os amigos. Essa foi a minha história, um pouco da minha história, na verdade, porque eu não contei muito detalhado, senão ia ficar muito grande. Mas se vocês quiserem que eu traga outro tipo de conteúdo, outras coisas, vocês me dizem. Se vocês quiserem que eu traga receitas de algumas coisas, vocês falam pra mim no meu Instagram, que é Isadora Jacob Justo. No Instagram da Raquel, que é a Raquel Justo Celal, e o Instagram da Maitê, que é Maitê Justo Celal. Então, eu vou estar escrevendo aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e seguem nós lá no nosso Instagram. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e um beijo!